Deus. Vamos lá. Nós vamos hoje, mais uma vez, fazer uma reflexão, refletir, procurar, pela misericórdia de Deus e sua graça maravilhosa, tirar mais algumas lições do Salmo 23. Tá? Vamos lá? Salmo 23. Já pode pôr aí na tela. Salmo 23. Então, esse salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Interessante essa palavra aqui, né? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. O pastor Wagner fez aqui algumas colocações muito importantes no domingo passado. Eu não estive aqui, eu estava viajando, mas eu soube que não tinha quase ninguém. Eu perguntei, teve jogo do Brasil lá que eu saiba o Brasil, mas não tinha muita gente, não tinha quase ninguém. Diz que tinha pouca gente, né? Não é que tinha ninguém, mas tinha pouca gente. Muita gente se ausentou, né? Eu falei, mas por que será, né? Será que é para assistir o jogo final da Argentina lá, né? Não sei, mas assim, irmãos, mais uma vez eu recomendo aos irmãos que evitem faltar aos cultos, tá? Os irmãos estão ouvindo bem isso que eu estou falando? Então, evitem faltar aos cultos. Evitem faltar. Eu não sei o que acontece, é uma coisa meio generalizada, né? As pessoas hoje elas têm essa dificuldade, né? Os crentes, né? Em dar valorizar assim com uma certa intensidade os cultos. Eu acho que, se não todos, mas muitos irmãos aqui, eles participam, compartilham desse sentimento, né, que eu tenho de, quando eu venho para o culto, eu venho com uma expectativa gostosa no coração. Quando eu saio da minha casa, e já durante o dia, né, olha, hoje tem culto, né, e não é quando eu vou pregar. Não. Puxa vida, Deus, fala com a gente, tua presença, a gente ora pelo culto. Creio que há irmãos que compartilham, espero que todos, né? Não sei se todos. Essa expectativa. A gente vem ao culto com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas isso aqui não é a casa do Senhor, mas isso aqui é. Isso aqui não é, mas isso aqui é. A congregação é a casa do Senhor, reunida aqui. Então, eu não estou aqui criticando, sabe? Eu não sou, se o irmão, às vezes eu nem vejo direito quem falta, assim, eu bato o olho, não vejo. Mas o irmão não está presente, eu não vou julgar. Não, o irmão não veio porque não é espiritual, não, relaxado. Não, irmão, eu não penso assim. Você não veio, às vezes, porque não pôde vir. É isso que eu estou colocando a sua consciência. Se você não pode vir, não pode vir. Mas, às vezes, se você pode vir e não vem, aí é complicado. Porque faz falta. Quando você vem, quando o outro vem, isso fortalece a gente. Parece que não. Sabe, a congregação, a presença dos irmãos fortalece, de cada um fortalece a congregação. A pessoa olha, puxa, os irmãos vieram, que maravilha. Ele está orando pela igreja. Por favor, tá, irmãos? Vão passando isso uns para os outros, conversando. Irmão, vamos lá, vamos para o culto. Não vamos faltar ao culto. Então, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Algumas coisas que eu vou falar, o pastor Wagner já falou, tá? Eu não estou aqui para acrescentar, estou aqui só para falar coisas que tem aqui. Aqui dá para ter centenas de pregações, né? Ou milhares de pregações dentro desse salmo. E cada pregador vai colocar algo diferente, né? O Senhor, aqui no hebraico, é Yahvé, né?
Não, o Yahvé, não sei se é a pronúncia certa, ninguém sabe, é IHVH, é melhor. Alguns falam Yahvé, outros falam Jeová, outros falam... E a gente não se sabe como é que pronunciava isso, né? Naquela época. Mas IHVH é como se escreve, tá? No hebraico, é claro. IHVH. Tá? E o V são consoantes, né? IHVH. O Senhor é aquele nome de Deus, né? Que os judeus não ousavam pronunciar. O temor no coração, que eles então chamavam de Adonai. Quando estava escrito aqui, né? IHVH, eles não pronunciavam. Eles falavam Adonai, trocavam. Porque era um nome sagrado, né? Nome sagrado. Esse nome que, quando teve aquele encontro de Moisés com o Senhor, lembra? Naquele arbusto, né? Que queimava, né? Está lembrada disso? E aí, que nome que Deus falou que era o nome dele? Eu sou o que sou, né? Eu sou o que sou. Daí vem o nome, segundo os estudiosos, IHVH. Tá? É um nome impressionante que, se não pronunciavam, né? Era um nome sagrado, era uma revelação de Deus sublime, né? Extraordinária. E aqui Davi coloca, olha, ele, o eu sou o que sou, esse Deus soberano, que reina e domina todo o universo, que tem o controle de cada detalhe do que acontece neste mundo, neste planeta e no universo todo. É esse Deus aqui. Esse Deus que tem todo o poder. Esse Deus que conhece todas as coisas. Conhece passado, presente e futuro. Esse Deus que Ele está presente em todos os lugares, em todo o universo Ele está presente. E se eu fosse você, e eu não sou você, mas eu sei que você também faz isso como eu, né? A gente fica muito grato. Porque esse Deus que está em todo o universo, nem o universo pode conter, Ele habita em você. Eu posso ouvir um glória a Deus ou um amém? Pelo Espírito Santo. Esse Deus, é desse Deus que Ele está falando. Esse Deus que tem sim o governo das nações. As coisas estão acontecendo nas nações, boas e ruins, mas não é porque Ele perdeu o controle ou porque Ele não pode fazer nada. É porque Ele está governando, dando ao homem essa liberdade de escolha. Mas cada um será julgado, diz a Bíblia. O Salmo 2 fala, né? Para que as autoridades e juízes da terra tomassem cuidado e beijassem o Filho de Deus, né? Para que naquele dia não sofresse as consequências. Esse Deus que governa, irmão, sobre tudo. Esse Deus a quem pertence todas as riquezas na terra. Esse Deus que é um Deus justo, irmãos. É um Deus justo, reto. Seus caminhos são caminhos de justiça. Suas obras são obras de justiça. Esse Deus que é um Deus santo, puro e perfeito. Nele não há pecado, nem imaginar isso, nem pensar nisso. Esse Deus, que é um Deus tão grandioso, tão soberano, mas Ele olha para o humilde, né? Para o contrito de coração, para o coração quebrantado, e com todo o seu amor, Ele vem com seu toque de graça e misericórdia, e perdoa
e transforma. Esse Deus que desceu a este mundo, um Deus santo, soberano, acima de tudo, transcendente, mas que desce a este mundo, na pessoa do Filho Jesus Cristo, que se tornou servo, obediente. O pastor Wagner pregou muito sobre isso. Deu a sua vida por nós na cruz. Se humilhou, sofreu, como se não fosse nada, como se não foi desprezado, como se não valesse coisa nenhuma. Para a nossa eterna salvação. É desse Deus que está falando o Salmo. E o salmista fala, esse Deus, Ele é o meu pastor. Esse Deus soberano que poderia nem olhar para mim, nem saber de mim, nem se importar comigo, Leandro. Mas Ele é o meu pastor. Ele não é só o nosso pastor, Ele é o teu pastor. Interessante isso. Ou seja, Ele é meu papai, que muitas vezes me pega no colo, me ensina, me orienta, me consola, me cura, também me disciplina, me ensina, provê. Esse é o meu papai. Esse é o meu Deus. Ele é o meu pastor. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor, é claro, porque Ele é IHVH, eu sou quem sou. Sou servo. Não sou digno dele. Devo me inclinar, beijar seus pés e ali ficar por toda a eternidade. Isso já seria glória, glória, glória. Mas quem sabe ele diz, levanta, quero te dar um abraço. Tremendo. Tremendo, irmãos. Quem é você? Quem sou eu, irmãos? Para ser abraçado por Deus. Para ser tão amado assim, irmãos. Quem é você? Quem sou eu? O Senhor é o meu pastor. É o meu pastor. E eu lembro das palavras de Jesus, mas antes disso é interessante o verbo. Não é que ele foi, não é que ele será, ele é. De alguns talvez ele ainda será. Esperem em Deus que seja, né? Porque ainda não creram, ainda não se converteram, ainda não receberam o Filho de Deus, Jesus Cristo, como Salvador. Então ainda não são ovelhas desse pastor. Mas queira Deus que sejam. E como foi cantado aqui pelos adolescentes, que nós aqui, neste lugar, ainda sejamos uma igreja mais ativa na evangelização. Que Deus nos ajude. Sobre isso tem uma outra pregação. Né? Que Deus nos ajude nisso. Que Ele não só esteja tocando em nosso coração e dando a nós essa inspiração para ir, mas que Ele dê também a nós uma dependência para saber como ir e aonde ir, de que maneira ir. Porque é assim que o Espírito Santo faz a obra no livro de Atos. Quem já leu o livro de Atos diz amém. Irmãos, era o Espírito Santo que guiava eles. Paulo não é lá não em Bitínia. Eu quero você na Europa. Entendeu? Ah, mas Bitínia... Não, é na Europa. É o Espírito Santo quem guiava a igreja naquilo onde ela deveria ir, para quem deveria pregar primeiro, de que maneira. Mas isso é outra pregação. O Senhor é o meu pastor. Não é que ele foi, porque algumas pessoas, né, Rubens? Fala conversando com o Rubens ontem, né, irmãos?
Precisam agora, na próxima Assembleia, aceitar aqui o Rubens como membro, hein? Né? Porque ele está firme e forte, né? Ele já foi batizado, eu pensei que não tinha sido, foi tanto tempo que ele mostrou, o nome dele está remendando no Rodino lá atrás, depois ele, né, se afastou e foi removido, né? Ah, mas pessoas afastadas, irmãos, como estão chegando alguns agora, graças a Deus, e vão chegar mais, eu creio de todo o coração, vão chegar mais. Elas talvez, quando estão afastadas, quando chegam aqui, dizem, puxa, o Senhor foi o meu pastor. Há um sentimento de distância, até, quem sabe, de separação. Não é assim? Na verdade, o Senhor nunca deixou de ser seu pastor. Mas para você, no sentimento, provavelmente tinha isso, né? Como ovelha afastada, o Senhor foi, né, meu pastor. Que esses também digam um dia, Wagner, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é. Como eu fiquei contente com o Edu. Edu está firme, gente. Eu mando o filho da Maria Luísa, conversei com ele. Está firme, irmão, firme, firme, firme. Tá? O Senhor é o meu pastor. Aí, pensando no pastor, lembro Jesus Cristo no capítulo 10 aqui, e vou pedir para a Fabi colocar, né? Aqui João capítulo 10, à medida que eu ler o texto. E você coloca para mim aí, por favor, João 10, versículo 10. 9, desculpa, versículo 9. É Jesus aqui, o bom pastor. É o pastor do Salmo 23. Pai, Filho e Espírito Santo. O único Deus. Diz assim, eu sou a porta, primeiro Jesus fala, quem entra por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. É possível, é provável até que haja pessoas hoje participando online do culto que ainda não se converteram. Eu costumo enviar para alguns parentes meus, quem sabe algum esteja hoje ouvindo. E para você ser uma ovelha de Jesus, você tem que entrar por essa porta, que é o próprio Jesus. Quando você entra por essa porta, você começa a fazer parte do rebanho do Senhor, o rebanho de Deus. Aí você pode dizer de coração, com a boca cheia, né? Mas com humildade e gratidão, o Senhor é o meu pastor. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, alguém aqui talvez, faça isso o mais rápido possível, para que você possa desfrutar, querido amigo meu, dessa coisa tão gloriosa que é você ser uma ovelha do Senhor Jesus. Então você vai poder desfrutar da paz de Jesus, essa paz que você desconhece ainda no seu coração, dessa alegria que vem do Espírito Santo, desse amor de Deus que entra em nosso coração e reflete de volta também para o Senhor, e a gente diz de verdade, Senhor, eu te amo, mesmo que esse amor ainda seja pequeno, e orando para que ele cresça, mas eu te amo, Senhor, porque o Senhor é o meu pastor. Esse relacionamento com Deus, meu pastor, uma espécie de uma intimidade, um relacionamento próximo com Deus, você tem quando você se entrega a Jesus Cristo, se converte a Ele. Quantos aqui se converteram? Digo, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. De vez em quando é bom, né? Então, glória a Deus, assim, né? Bom, faz bem para a alma. Outro versículo, versículo 11. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, que somos nós. E ele fez isso. O versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Isso é comunhão, isso é relacionamento, é disso que o salmista, Davi no caso, estava falando. Provavelmente Davi, que é um salmo davídico, né?
O Senhor é o meu pastor. E nós podemos dizer, o Senhor é meu pastor. Jesus Cristo é o meu pastor, porque eu me relaciono com Ele. Eu tenho comunhão com Ele. Eu tenho um vínculo forte, profundo, espiritual com o meu Salvador, meu Senhor e meu amigo Jesus Cristo. E é para toda a eternidade, irmãos. Não é só por essa vida aqui, irmã Aurora. É para toda a eternidade. Em outro texto que eu quero ler aqui, versículo 27 agora e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. De novo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Irmãos, isso é importante. O Senhor é o meu pastor. Então, eu conheço a voz do meu pastor. Foi dito aqui, né, Wagner? Você falou, e é real isso. Até o Edivaldo, que pregou já aqui uma vez, ele tratou de ovelha, ele trabalhou no Nordeste com ovelha, disse que é isso mesmo. A ovelha ouve a voz do pastor e reconhece. Tá? Então, é isso que a Bíblia fala aqui. Olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Irmão, isso é bem importante para nós hoje refletirmos. Você tem ouvido a voz do seu pastor Jesus Cristo? Porque você precisa ouvir, você precisa estar atento, porque essa voz te dá direção, te ajuda nas decisões, essa voz te ensina as verdades de Deus, esta voz te fortalece, te consola, né? Certo? Essa voz também te corrige. Eu e você precisamos, como ovelhas, ouvir a voz do bom pastor. Mas se nós, à medida que você estiver se afastando do Senhor, você vai ter dificuldade para ouvir. O som vai ficando cada vez mais distante, distante. Tem uma hora que você vai precisar fazer muito esforço. Por isso que nós temos falado para você. Cultive sua comunhão com o seu bom pastor. Fique o mais perto dele possível. Cultive isso, meu irmão. Faça disso a prioridade, a coisa número 1 na sua vida. Um propósito maior da sua vida. Andar com Jesus. Porque essa voz é uma voz tão, tão maravilhosa. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. É bom quando a igreja ouve a voz. Porque quando a igreja é cheia de gente que ouve a voz de Jesus, que anda com o Senhor próximo, é tudo mais fácil. É tudo mais fácil. Quando uma liderança, é uma liderança que cultiva comunhão com Deus realmente, né? Que é treinada em discernir a voz do Senhor, é muito mais fácil. Uma igreja, na sua unidade, caminhar de acordo com aquilo que Deus quer que ela faça, ou que não faça, que onde ela vai, onde ela não vai. Precisamos estar atentos para a voz do Senhor. Deus fala ao nosso coração pela sua palavra. O Espírito Santo usa a sua palavra. O Espírito Santo fala ao nosso coração também, em momentos de oração. Fala através de outros irmãos também. Não só através da pregação, mas também se o pregador estiver realmente pregando ali, né? A palavra de Deus. Aí ele continua. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esse é outro ponto. Porque às vezes a ovelha ouve a voz, sabe que é o pastor que está falando, o bom pastor Jesus Cristo, mas ela resolve não obedecer. E ela começa a fazer isso muitas vezes. Daqui a pouco está naquela situação que eu falo, está distante demais, está perdida, né? Não sabe, está desorientada. Está desorientada. Então o texto fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. O pastor vai indo lá, o bom pastor Jesus Cristo, nós vamos indo atrás. Onde ele vai, nós vamos. Onde ele disser, é por aqui, é por ali. É desse jeito, é desse jeito. É daquele jeito, é daquele jeito. Não é do meu jeito, não é como eu quero, é como ele quer. E eu lhes dou a vida eterna.
e elas jamais perecerão. E aí vem, né? Fecha a coisa assim. Olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão. E sabe de uma coisa? Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Irmãos, queremos mais do que isso. Irmão, que privilégio é esse, irmão? Que amor é esse? Que salvação tão grande é essa, meu irmão? Eterna. Ninguém pode nos arrancar das mãos do Senhor. Não é isso? Amém, irmãos? Quem pode, né? Nada nos pode separar do amor de Deus. A Bíblia diz que nem demônios pode, diz ali, nenhuma criatura nos céus ou na terra pode nos separar, aqueles que são ovelhas, nas mãos do Senhor. E tem aquela ovelha, né, que se afasta, aquela ovelha que se afasta. Então o texto é: o Senhor é o meu pastor, o pastor Jesus. Meu pastor, já falei, intimidade, relacionamento, é o andar com o Senhor. Esse andar amando o Senhor, irmão, servindo o Senhor, obedecendo o Senhor, confiando no Senhor, descansando no Senhor, tendo prazer no Senhor. Por isso que o Salmo fala algo aqui interessante, e o pastor Wagner colocou também isso, só estou aqui repetindo, né? Algumas coisas que ele falou aqui, onde diz assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Lembra que ele falou? E é verdade isso aí. É verdade. Pelo menos um hebraísta famoso também fala isso, viu, Wagner? O Saião, também nesse texto que você foi trabalhar, ele fala: não é que... A gente sabia disso, a gente já foi ensinado aqui, não é que eu nunca vai faltar nada para mim. Nunca vou ficar doente, nunca vai ter uma situação difícil, faltar alguma coisa. Não é isso, a gente sabe que não é isso, né? Tá? E ele fala: de nada terei falta. Em que sentido é isso? O salmista está dizendo: olha, eu me sinto satisfeito nele, no meu pastor. Eu me sinto satisfeito nele. Seja lá o que acontecer, e você lembra de Abacuque, joga em Abacuque, Fabiana, 3,17, vamos ler Abacuque 3,17, vamos? E a gente vai ver aqui o que esse texto fala aqui para nós, irmãos. Vamos lá. Olha lá. Diz assim: mesmo não florescendo a figueira, está faltando. Olha a falta, está faltando alguma coisa aqui. Não havendo uva, falta de coisas, não é? Materiais, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, você fala, não vai faltar nada, está faltando aqui. Não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, está faltando ovelha, nem boi nos estábulos, está faltando boi. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É disso aí. É disso aí que se fala, gente boa. É disso que se fala. Ainda bem que Deus tem dado a mim, aos irmãos, essa palavra, e tem me ensinado os irmãos. Não é aquela doutrina, teologia miserável da prosperidade, que ensina, irmãos, que a bênção de Deus é só prosperidade. Não, irmão, prosperidade. Se não tiver prosperidade, não está sendo abençoado. Pode faltar muita coisa, mas não falta a presença gloriosa de Deus, a sua misericórdia, a sua ajuda, o seu consolo e a sua força para estarmos andando naquela situação e sairmos dela assim quando Deus quiser. E aí você vê o apóstolo Paulo, Filipenses 4, 12 e 13, Fabiana. Filipenses 4, 12 e 13. Esse texto de Abacuque é muito bonito, me alegrar no Senhor. O que diz Filipenses, então, 4, 12 e 13? Vamos lá. Diz assim: sei o que é passar necessidade, apóstolo Paulo, olha o que ele está dizendo: eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter falta de alguma coisa, mas sei também o que é ter fartura, às vezes tem fartura. Aprendi o segredo, ele diz, não nasci sabendo não, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Como ele aprendeu, eu não sei,
Mas como a gente está aprendendo, a gente sabe, amém? Nas provações que nós passamos, nós aprendemos muitas coisas acerca do nosso relacionamento com Deus. E a gente aprende muitas vezes isso aqui também, irmãos. Que Deus é o nosso prazer maior, nossa satisfação. E que nada faltará para nós, ainda que falte algumas coisas. Então o texto ele fala: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer necessidade, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está comigo, Ele me fortalece, então eu vou em frente e vou passar por isso. Amém, irmãos? Amém. Amém. É isso que a palavra nos ensina. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Irmãos, que privilégio que a gente tem, pessoal, de ter Jesus Cristo, de ter o nosso Deus como nosso pastor. Que privilégio que nós temos, meus irmãos, de sermos ovelhas do nosso Deus, né? Do seu pastoreio, do seu rebanho. Que maravilha isso! Que maravilha! Continuando aqui, não vou falar todo o Salmo 23, não, tá? Não vai dar tempo, é claro. Falei para o pastor Vac, dá uma série isso aqui, pastor. Isso aqui dá uma série de mensagens no Salmo 23, então acho que dá. E o texto continua: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Eu quero falar sobre... Eu quero ainda ler duas coisas aqui. Eu pulei aqui, mas eu quero ler 2 versículos, Fabiana. Coloca aí Salmo 37:4, para reforçar bem isso. Eu estava falando sobre a gente ter esse contentamento no Senhor. Isso é muito importante, viu, irmãos, para a nossa vida, sabe? A gente aprender isso. A gente aprender a ter prazer no Senhor, a se alegrar no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Não é só saber decor, não. É a gente viver isso aí, aprender. Isso é aprendizado, né? Aprendendo aí no dia a dia, mas que a gente esteja aprendendo mesmo. Salmo 37, versículo 4, conhecido esse salmo, diz assim: deleite-se no Senhor, Ele atenderá aos desejos do teu coração. Mas eu quero essa frase, ele está fazendo uma afirmação, não é uma ordem, né? Imperativo: deleite-se no Senhor, meu irmão. Procure se contentar, se alegrar, ter prazer no Senhor. Deleitar-se é ter prazer, é se alegrar, é contentar-se. Faça isso. Vá aprendendo isso. Vamos estar aprendendo no dia a dia, ora sobre isso, pede para Deus e põe em prática. Senhor, eu quero sim. Eu quero estar me deleitando no Senhor, porque o Senhor é a minha alegria. Um outro versículo, Isaías 61:10, também um versículo tremendo esse aqui. Isaías 61, versículo 10. Vai aparecer aí primeiro para vocês do que para mim, né? Porque ali a máquina é mais rápida. Vamos lá. Diz assim, olha que versículo lindo, irmãos. É grande o meu prazer nas coisas que Deus me dá. É isso que diz aí o versículo? É? Não, né? É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma, alegra-se a minha alma em quem? Em Deus. Em meu Deus. É isso aí, gente. É isso que a gente tem que estar aprendendo. Olha, para viver do jeito que Deus quer que a gente viva. Tá? Para a glória dEle, para o nosso bem também. Pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs um manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Isso aí. Voltando para o Salmo 23, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Agora, esse versículo aqui, eu vou terminar, ele fala sobre o descanso, irmãos. O descanso que nós devemos experimentar. E podemos e devemos no Senhor, porque Ele nos conduz, sim. Tá? Ele nos conduz para lugares, para situações, para condição, para estado, que a gente aprende a estar descansando em Deus, apesar dos pesares. Aliás, o Salmo, né, que nós lemos, o próprio Salmo 30
7, né? Ele fala isso. Eu dei essa mensagem para a Márcia lá, na mensagem eu passei esse versículo para a Márcia no hospital, diz assim: confie no Senhor, ó, imperativo, Salmo 37, 3, confie no Senhor, até aqui. Confie no Senhor, vamos pegar para a gente. O 4, deleite-se no Senhor, se alegre nele. Olha o tremendo, a gente aprende isso aqui, a viver isso no dia a dia. Entregue-se ao Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor. E o versículo 7, descanse no Senhor. Aqui está o segredo, irmão, para a nossa vida. Tá? Confia nele, deleite-se nele, entregue a ele e descanse nele. Amém, meus irmãos? Amém, é isso. Então ele nos guia, nos faz repousar, nos conduz a águas tranquilas, restaura o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Até aqui apenas, tá? Até aqui. Vamos orar nesse momento? Vamos orar. Esteja orando agora ao Senhor. E falando com Ele sobre isso. Fale com Ele sobre o fato dele ser seu pastor e você ser ovelha dele. Oh Deus, louvado seja, Senhor. Se você tem andado distante, você percebe que você se distanciou do Senhor. Eu não sei porque você ainda está assim, mas seja lá o que for, hoje é o momento, não é? Não é hoje o momento de mudar isso. Você diz, olha, se eu não quero mais ficar distante do Senhor, eu tenho andado distante. Confesso que tenho, a tua voz está distante. Eu estou me sentindo até meio aqui perdido no meio das coisas. Pai, tem misericórdia de mim. Eu me volto para o Senhor. Quem sabe esta noite não é uma noite. Mas você fazer isso de coração e de todo o teu coração. Senhor, tem uma música, pena que eu não pedi essa música, né? Que fala sobre o filho pródigo, mas eu nem vou pedir para eles cantarem aqui, porque a música é difícil. Mas eu quero ler para vocês uma parte só desse texto, do filho, e talvez não seja a sua história, você não está afastado assim, mas talvez esteja distante, esteja se distanciando, né? Está pegando o caminho do filho pródigo, né? Antes de você chegar lá no final, é melhor parar e dar meia volta e retornar, tá? Eu aconselho, meu irmão, aconselho você. Então eu vou ler para você aqui esse texto, que fala sobre esse retorno do filho pródigo. Ele estava já ali no final, no fundo do poço. Talvez você não sei. Talvez você que esteja me ouvindo, que talvez esteja alguém aqui também no fundo do poço. Então volte. Volte para o bom pastor. Ovelha desgarrada, ovelha que está se desgarrando, ovelha que está se afastando, ovelha que se afastou, volte para o bom pastor, volte para o bom pastor. Esta é a palavra de Deus para o seu coração. E o texto de Lucas, então, vai dizer desta forma, a partir do versículo 20, capítulo 15, versículo 20, Fabiana. Não é todo o capítulo. Diz assim. Desculpe, versículo 18. Versículo 18. 15, eu falei 15, né? Capítulo 15, versículo 18. Eu me porei a caminho. Olha a decisão. Me porei a caminho, vou retornar e voltarei para meu pai. E lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Que o Espírito do Senhor, esta noite, traga você de volta.
Que o Espírito Santo toque no seu coração, quebrante o seu coração, que você perceba, que Ele revele para você o seu coração, que você está longe ou está distante e que você precisa voltar, porque essa situação é muito ruim. É uma situação miserável. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Olha a humildade dessa pessoa. Isso é um quebrantamento, irmãos. Tem humildade aqui. A seguir levantou-se, tomou a decisão. É uma decisão que teve uma atitude e foi para seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu. E cheio de compaixão esse homem aqui. Mas é compaixão, mas é o que vem de Deus. Compaixão é o que vem de Deus. Tem origem em Deus. Deus é compassivo. A Bíblia fala que Deus é cheio de compaixão. Correu para seu filho, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, isso é lindo demais: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Aqui está a restauração que Deus faz. Aqui está a renovação que Deus faz. Tira essa roupa suja, essa roupa velha. Tragam a melhor roupa, a melhor, não é a mais ou menos não, e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés, e vamos fazer uma festa. Tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar. Esse rapaz estava com muita fome também. Oh, meu Deus! Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Ou talvez estava se afastando e retornou, que assim seja a sua história, se estiver assim hoje, e começaram a festejar o seu regresso. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que esta noite, Pai, o Senhor sabe por que esta palavra, que esta noite, Senhor, pessoas estejam entrando pela porta que é Jesus Cristo, se convertendo a Jesus Cristo e se tornando ovelhas do Senhor. Que nesta noite pessoas afastadas, Senhor, estejam como esse filho pródigo, Senhor, tomando a decisão e a atitude de voltar para o Senhor, quebrantados, humildes, confessando, pedindo perdão e sendo restaurados, renovados, abraçados, beijados pelo amor e a graça do Senhor nosso Deus. E esta noite, irmãos que estavam se distanciando, Senhor, hoje retornem correndo para o Senhor e tomem a decisão, ó Deus, em vez de estar se afastando, vão estar agora intensamente se aproximando mais e mais do Senhor. Ó Espírito Santo, faz isso acontecer na vida de todos nós, estarmos nos aproximando mais e mais do Senhor, para a glória de Deus e para a nossa alegria também. Nos abençoa, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém.